Ô, professor, Oi, filho. é que página? Tu foi ali beber água. 143. Tá bom, obrigado. Nada. Tá dando para enxergar legal aí? Tá dando para enxergar, pessoal? Mas tá boa. Então vamos lá, gente. Tabelas e gráficos, pessoal. Existe uma parte da matemática chamada estatística, que é responsável pela coleta, organização, análise e interpretação de dados numéricos sobre os mais variados assuntos. Muitas vezes, os estudos estatísticos são baseados em uma grande quantidade de dados numéricos. Assim, para facilitar a visualização desses dados, é comum o uso de tabelas e gráficos. Esses dois recursos são muito empregados na divulgação de informações, como os resultados de pesquisas eleitorais e uma variação de preço de alguns produtos. A tabela e os gráficos devem apresentar título, que evidencia o assunto abordado, e fonte, que informa a origem dos dados, né, da onde os dados foram tirados. Aí em cima nós temos, na figura aí embaixo, né, em uma apresentação ou reunião no ambiente empresarial, é comum divulgar informações por meio de tabelas e gráficos. Aqui nesse exemplo nós temos um gráfico, né? O rapaz demonstrando aí um gráfico de alguma coisa relacionada à empresa, no meio de uma reunião aí. Tabelas. Vamos lá. Nas tabelas, as informações são organizadas em linhas e colunas, a fim de facilitar a leitura e a interpretação dos dados. A tabela a seguir apresenta os campeões e vice-campeões da Copa do Brasil de Futebol de 2010 a 2017. Aí, quem foi que comentou mesmo a respeito da tabela? João. Foi João. Então, assim como o João pôde observar, ele conseguiu analisar, né, só olhando para a tabela, os dados que a tabela quer transmitir. Então, assim, separando em linhas e colunas e colocando em cada coluna, né, o título para elas, né, do que se trata cada coluna, a gente consegue visualizar e compreender, fazer uma interpretação perfeita dos dados que a tabela nos mostra. Por exemplo, aqui nessa coluna a gente sabe que temos os anos de 2000 até 2017. Nessa coluna nós temos os campeões relativos a cada ano, cada um desses anos, quando a gente relaciona com as linhas. O Cruzeiro ganhou mais anos, não? É o quê? O Cruzeiro foi campeão mais anos, não? Não, filho. Sim, é porque aqui só vai até 2017. Sim, porque teve uma que eles ganharam em cima do Galo e uma em cima do Flamengo, que não tá aparecendo aqui. Uhum. Claro, porque só até 2017, foi em Pessoal, esse não é 2018, o cara. foco da nossa aula, a gente já conversou sobre isso antes. Agora vamos para a aula. Estou falando que através da interpretação da tabela a gente consegue visualizar todos os dados que ela quer passar. Tá? Quando a gente relaciona a coluna campeão com a coluna ano, na mesma linha estão relacionados. Por exemplo, a gente sabe que em 2010 o Santos foi campeão e que o Vitória foi o vice-campeão. Né? E assim por diante. Em 2011 o Vasco foi campeão, jogou contra o Curitiba, que foi o vice, e assim vai. Tá bom? Então aqui nós temos os anos, né? Os campeões e os vice-campeões. Tá? Aí embaixo vem a perguntinha: qual time ganhou mais vezes a Copa do Brasil de 2010 a 2017? E a gente já tinha visto que a resposta correta aí para se informar aqui é o Palmeiras, não foi? O Palmeiras que ganhou mais vezes de 2010 a 2017. Então vocês podem responder aí a lápis na página 143, tá? Vamos para 144. A 144 é aquela que tem algumas perguntinhas para a gente resolver, né? Relacionando com dados aí da atualidade. As planilhas eletrônicas são ferramentas úteis para organizar informações em tabelas, pois dispõem de uma grande quantidade de linhas e colunas que podem ser preenchidas com textos, dados numéricos, fórmulas ou um misto deles. Elas ainda contam com recursos para fazer cálculos e construir gráficos. Siga as orientações do professor
e os passos aqui apresentados para construir uma tabela com a pontuação dos jogadores do Paulistano Corpore na partida final da Liga Nacional de Basquetebol de 2017 e 2018, quando conquistaram seu primeiro título. Número 1. Insira na planilha o nome dos jogadores e os respectivos pontos marcados conforme a imagem a seguir. Então, nós temos aí uma tabela, né? Na coluna B, escreveu o nome e a relação dos nomes dos jogadores. E na coluna C, escreveu a pontuação de cada um deles. Atenção! Nas planilhas eletrônicas, as informações são registradas em células. Na planilha ao lado, a coluna B é destinada ao nome dos jogadores e a coluna C aos pontos que eles marcaram. Desse modo, a célula C5, destacada, indica os pontos marcados nesse jogo pelo jogador Lucas, ou seja, 20 pontos. Então, Lucas, nesse jogo, marcou 20 pontos. Então, nós temos C, sempre a coluna, né? O primeiro dado sempre da coluna, e o segundo dado sempre da linha. Segundo, insira o título e a fonte da tabela. Então, a gente vai lá em cima colocar o título e a fonte da tabela. Em cima o título, embaixo a fonte. Em cima, pontos marcados pelos jogadores do Paulistano Corpore. E embaixo a fonte da onde foi, né, tirada essa informação. Foi de um site aí da internet, né? Você também pode incluir na linha, uma linha com o total de pontos e mudar a aparência da tabela com algumas ferramentas de formatação, como sugerido ao lado. Estão vendo? Ele acrescentou o total de pontos e botou cores diferentes, tanto na borda, né, como nas faixas onde tem o nome dos jogadores e os pontos marcados e o total lá embaixo. Aí vem a pergunta na letra A. Qual jogador marcou mais pontos e qual marcou menos pontos? Vamos lá, quem marcou mais pontos? Iago. Então, o jogador Iago marcou mais pontos. E o jogador que marcou menos pontos foi o? Ed. Bem simples, né? Bem simples. Mandou aí. Facinho. Vamos lá. Letra B. No basquetebol, o jogador que faz mais pontos em uma partida é chamado de cestinha. Em qual célula está o nome do jogador que foi o cestinha do time do Paulistano Corpore? Em qual célula está o nome do jogador que foi o cestinha do time Paulistano Corpore? Qual célula? A gente vai ter que botar a coluna e a linha que ela está. Coluna C B4. e célula 4. Coluna C, Breno. B4. O nome dele está no B4. B4. Isso aí, Eu B4. entendi só os Eu pontos acertei. marcados. Tá, então B4. Ok? Todo mundo colocou? Vamos para 145 então, tá? Vamos lá. Gráfico de barras. Os gráficos de barras são úteis para comparar valores, pois o comprimento de cada barra é proporcional à informação por ela representada. Veja 2 gráficos de barra como informações sobre educação básica no Brasil. Primeiro, quantidade de estabelecimentos de educação básica no Brasil por região, em 2017. Então, na linha horizontal, a gente coloca os nomes das regiões, tá? Na vertical, a gente vai subindo a partir do 0, de 10 em 10 mil estabelecimentos. E as colunas, né, as barras vão aumentando de acordo com a quantidade de estabelecimentos de educação básica aberta nessa região. Por exemplo, na região norte, subimos a barra até o 22.646, que é o número de estabelecimentos da região norte. É tipo loja de comércio, né, tio? De comércio. Tipo restaurante, restaurante, essas coisas. Escola, tá falando de escola, cara. Quantas escolas tem por região? Escola de educação básica. Estabelecimentos de educação básica são escolas. Que fornecem educação básica. Tá? Na região Nordeste, olha lá, é a que tem o maior número de estabelecimentos de educação básica, está 65.806.
Sudeste vem em seguida, com 59.663. Depois o Sul, com 25.784. E, por último, a região Centro-Oeste, com 10.246 estabelecimentos. Então, aí a gente consegue relacionar, né, facilmente. Por exemplo, se eu perguntar qual é o maior, só vocês verem a coluna, a barrinha que está maior, no caso é o Nordeste. Qual é a menor? Vocês veem claramente que é o Centro-Oeste. Não é isso? Uhum. Então, a gente consegue relacionar direitinho com as informações do gráfico, tá? O segundo gráfico já está ao contrário, dispôs as barras de maneira horizontal, mas também de fácil entendimento. Quantidade aproximada de matrículas na educação básica por etapa de ensino em 2017. Então, a quantidade de matrículas. Essa quantidade de matrículas está em milhões, está escrito aqui embaixo, ó, em milhões de matrículas, tá? E aqui as etapas de ensino. Esse gráfico poderia ter sido montado igual ao de cima? Poderia também. Poderia colocar as etapas aqui embaixo, né, e as quantidades aqui subindo. Ele montou, preferiu fazer o contrário, a quantidade para cá e as etapas para cá, mas dá no mesmo, tá? Então, nós temos a educação profissional com 1,8 milhões de matrículas, a educação especial com 1,1 milhões, a educação de jovens e adultos, que é o EJA, né, o famoso supletivo, o filho supletivo, com 3,6 milhões, o ensino médio com 7,9 milhões, o ensino fundamental, que é o que vocês fazem, com 27,3 milhões, e a educação infantil, que é o antigo jardim, né, com 8,5 milhões. Ok? Ok. Aí vemos a informação aí no retângulo rosa. Quando as barras estão na vertical, o gráfico também é chamado de gráfico de barras verticais, ou gráfico de colunas. Quando as barras estão na horizontal, ele é chamado de gráfico de barras horizontais ou simplesmente gráfico de barras, ok? Então, quando ele estiver na vertical, a gente também pode chamar, desse exemplo aqui, de gráfico de colunas ou gráfico de barras verticais também, sem problema. Aqui é o gráfico de barras horizontais ou simplesmente gráfico de barras. Tá? É mais comum, tá? Não que esse aqui não apareça, aparece, mas é mais comum a gente ver assim, o gráfico de colunas assim, tá bom? Observando os gráficos acima, podemos identificar facilmente a região com maior e menor quantidade de estabelecimentos de educação básica, que foi exatamente o exemplo que eu dei para vocês, e a etapa de ensino com maior e menor quantidade de matrículas. Então, também vimos, eu até falei com vocês, que a educação do ensino fundamental foi a que teve o maior número de matrículas, e a que teve menor foi a de ensino, educação especial, né? A gente consegue facilmente identificar isso aí. Vamos virar para a página 146? Alguém tem alguma dúvida aí no gráfico? Não. Não? Então, vamos virar. Professor, pode repetir? Vamos lá. Gráfico de barras duplas, é um outro tipo de gráfico de barras, tá? Geralmente quando a gente quer comparar duas coisas que acabam coincidindo de mesma maneira. Olha só. Nesse gráfico aí apresenta a temperatura máxima e a mínima. Então, a gente está comparando a máxima com a mínima, certo? Em determinadas capitais brasileiras. Então, vamos lá, a temperatura máxima e mínima é registrada em algumas capitais brasileiras no dia 11 de junho de 2018. Por exemplo, em Curitiba, a gente vê facilmente que a mínima é a que está menor, sempre, né? 17,1 graus, e a máxima, 26,6. Então, se eu perguntar para vocês, dentro do mesmo dado, a gente tem as duas informações, que tem a barra dupla, tanto para a mínima quanto para a máxima temperatura. Tá? Em Florianópolis, 16,1 a mínima, 24,1 a máxima. Aí nós temos uma legenda aqui, ó, dizendo que em verde está a temperatura mínima, enquanto que em azul está a temperatura máxima. Tá? Na horizontal, nós temos as capitais, e na vertical, nós temos as temperaturas subindo. Também poderia ser feito de lado? Poderia ser feito de lado da mesma forma, tá? Deu para compreender esse gráfico aí? Bem fácil, né? Aí vem uma perguntinha aí, número 2, ó, entre as capitais consideradas, qual teve a maior temperatura registrada nesse dia?
Qual foi? Rio de Janeiro. Foi o Rio de Janeiro, com 29,8, Rio de Janeiro. né? E a menor de todas foi? Foi São Paulo. Curitiba. Ah, tá. Não, São Paulo. São Paulo Florianópolis. tem 14,9. Florianópolis. Gente, São Florianópolis. Paulo. São Paulo. A menor, gente. A menor de todas. São Paulo, com 14,9 aí. Acharam? Encontraram? A menor de todas, a gente vai olhar para a mínima, pessoal, não para a máxima. Na maior de todas, a gente olha para a máxima. Na menor de todas, a gente olha para a mínima. Ok, gente? Quem falou outra Ok. cidade aí, entendeu o porquê que é São Paulo? Alguém Aham. não entendeu por que é São Paulo ou não? Deu para todo mundo entender? Sim. Beleza, então eu vou continuar. Aí nós temos o gráfico de barras duplas, só que ao contrário, agora, né, em barras horizontais, né, necessidade estimada e quantidade de transplante feito no Brasil. Então, nós temos a necessidade e a quantidade de transplante. Os transplantes feitos estão representados em amarelo, enquanto que a necessidade estimada de transplante está em azul. Então, é quantos necessitam e quantos conseguiram fazer o transplante. Tá? Então, aqui, por exemplo, de pulmão, 649 pessoas precisavam, porém, somente 112 fizeram. De coração, 649 também precisaram, enquanto 380 fizeram. De fígado, 5.152 precisaram, enquanto 2.109 fizeram. De rim, 12.365 precisavam, enquanto 5.929 fizeram. E de córnea, todo mundo sabe o que é córnea? Todo mundo sabe o que é córnea? Não. Não. Olhos, transplante de olhos. Ah, tem gente que tem problema de vista que necessita de um transplante, né? Aí faz um transplante de córnea, tá bom? De olhos mesmo, tá? Então é o maior número de Que horror. transplantes, né? O maior número de transplantes no Brasil, né? É o transplante de córnea. 18.547 precisavam, 15.212, um número espetacular, conseguiram fazer transplante. O ideal era que todos conseguissem, mas vocês veem aí que um número bastante considerável, bastante alto de transplantes de córnea foram feitos no Brasil, tá, em 2017. 15.212, um número muito alto, né? Vamos lá. Número 3, de um modo geral, a quantidade de transplantes feitos é maior ou menor do que a quantidade estimada, gente? Maior. A quantidade de transplantes feitos é Menor. maior ou menor que a quantidade estimada? Menor. Menor. Bem menor, né? Geralmente é menor. Você tem uma quantidade estimada e tem a quantidade feita, que sempre é menor, né? E para se fazer um transplante desse, na grande maioria das vezes, você precisa da morte de um outro indivíduo para você poder aproveitar aquele órgão para fazer a doação, né? Para fazer o transplante. E não é só o cara morrer e tirar o órgão dele e vai botar em qualquer um, não. Primeiro precisa testar a compatibilidade para saber se o corpo, né, se aquele órgão é compatível com o órgão da pessoa que está necessitando no momento. Então, quer dizer, existe uma série de fatores, sem contar da velocidade para se fazer o transporte do órgão, né? Às vezes da distância de um local para o outro. Às vezes o cara mora no Rio de Janeiro e precisa de um cara para transplantar lá na Bahia. Até o Rio de Janeiro, levar, vamos dizer, se for um coração. Como é que vai levar um coração do Rio de Janeiro para a Bahia? Né? Tem que ser retirado com uma certa, né, velocidade, tem que ser mantido de uma maneira correta, poder levar até lá, chegar lá em condições ainda de fazer transplante, para depois ver se é compatível com o paciente que precisa, para depois sim realizar a cirurgia de transplante. Então, quer dizer, é uma questão bastante complicada, né? Não é tão simples assim. Então, vamos para 147. Não
sabia que esses transplantes E existiam. também, Não entendi o que você falou. Eu não e também sabia para que... doar. Oi? Pode falar, João. Não estou entendendo o que você está Não falando, pode não, falar, Paulo. Wanda. Não, porque eu ia falar, aí João, a gente tá falando ao mesmo tempo, sem querer. Eu ia falar, eu não sabia que existia esse exame, não. Vou falar pro meu pai fazer. Fazer o quê? Esse exame aí. Que exame? Não, esse negócio aí de córnea. Transplante. Transplante de córnea. Sim. Porque seu pai tem problema nas córneas? Uhum. Mas que tipo de problema? Problema sério? É. Tá. Mas aí nada além do médico, né? Para investigar e saber se existe a necessidade de transplante ou não. Tem alguns casos que há a possibilidade, outros casos não há a possibilidade. Então, assim, são várias situações. Né? Tem casos que são cirúrgicos, simplesmente, que eles conseguem, através do problema que o paciente tem, fazer uma cirurgia e reparar o problema. Em outros casos já não são cirúrgicos, só transplante. Então, eu não sou médico, eu não tenho como também te informar isso, entendeu? Hoje em dia não tenho cirurgia. Eu não tenho ainda. Então, vamos lá. Então, vamos prosseguir aqui. Gráfico de setores, pessoal. O gráfico de setores é aquele que é conhecido como gráfico de pizza. Oi. E também para fazer isso aí, transplante, também tem que, para doar assim, tem que ter o mesmo sangue, né? Olha, eu não sei te dizer se precisa ter o mesmo sangue, não. Eu acho que tem alguns órgãos que não precisam. Não sei te dizer. Tá? Mas eu acredito que tem órgão que não precisa ser. Você precisa quando você faz um... Como é que eu falo? Aquela questão da doação de sangue precisa ser do mesmo tipo ou de tipo que seja compatível. Não necessariamente do mesmo tipo, né? Porque até mesmo com tipos sanguíneos, a gente tem aquilo que pode receber de outros, tem aquele que só pode doar para ele mesmo, que pode doar para todo mundo, tem essas coisas também, tá? Aham. Então, vamos lá. Mas O tem gráfico de alguns setores órgãos. também... Oi? Mas tem alguns órgãos que precisa, né? De sangue. Tem o Acredito mesmo que sim, compatível. mas tem outros que também acredito que não. Tá? Vamos lá. O gráfico de setores também é conhecido como gráfico de pizza, tá? Porque ele é redondo e é separado em fatias, igual uma pizza, né? O gráfico de setores é usado geralmente para analisar a relação entre as partes e o todo. Geralmente é quando a gente tem um todo que é dividido em partes, geralmente em porcentagem, tá? E a gente vai tirando as fatias da pizza de acordo com a porcentagem determinada por aquela informação, como nós vemos no exemplo aí ao lado. Olha só. No gráfico ao lado, note que a cor branca foi predominante entre os carros novos vendidos na América do Sul. Então, aí é o percentual de cores dos veículos, tá? Vendidos na América do Sul em 2017. Então, olha só, 3% corresponde a outras cores que não estão aí, 9% foram vermelho, 9% cinza, 10% preto, 31% prata e o branco foi 38%. Tá? Então, o carro mais vendido, né, que representa a maior porcentagem, maior taxa percentual de carros vendidos em 2017 na América do Sul, é de cor branca. Ok? Todo mundo conseguiu entender esse gráfico? Alguma dúvida? Não. Geralmente, o gráfico de barras, como é parte de um todo, se a gente somar tudo aqui, vocês vão ver. Vamos lá. Geralmente, o gráfico de setores representa um todo. O círculo completo representa um todo. Geralmente, ele vem na parte em dados percentuais, em porcentagem, tá? E cada fatia corresponde a uma informação. Esse gráfico representa as cores dos carros vendidos na América do Sul em 2017. Tá? Então, aqui, ó, 38% dos carros vendidos na América do Sul em 2017 são brancos. 31% são prata, 10% são preto, 9% são cinza, 9% são vermelho e 3% é de outras cores que não seja nenhuma dessas aqui.
Se vocês somarem tudo, vocês vão ver que vai dar 100%, porque é o todo, é o círculo completo, tá? Então, geralmente, cada parte é uma parte de um todo. E a gente separa as fatias de cada informação apresentada. Deu para entender agora? Quem falou que não entendeu? Sim. Sim? Sim. Beleza. Aí nós vamos ver o pictograma. Vamos lá. Meios de comunicação, como jornais e revistas, costumam fazer gráficos ilustrados com imagens relacionadas ao contexto da pesquisa, para torná-lo mais atraente ao leitor. Esse tipo de gráfico é chamado pictograma. Tá? Por exemplo, fazer um gráfico com as frutas mais consumidas em determinado lugar, a gente, ao invés de representar essa barra com uma barra comum, a gente pode representar com um desenhozinho da própria fruta. Por exemplo, se essa aqui se referir à banana, eu boto o desenhozinho da banana aqui, um monte de bananinha até alcançar a altura desejada. Aqui foi a maçã, por exemplo. A gente vai botando um monte de maçãzinha até alcançar a altura desejada. Deu para entender? Isso é pictograma. A gente ilustra o gráfico para torná-lo mais atraente a quem está lendo. Deu para entender? Sim. Sim. Então, nesse caso aqui, a altura de alguns edifícios no Brasil. Então, ó, nas colunas, ele desenhou o próprio edifício do Brasil para poder fazer a relação. Então, aqui, ó, nós temos o edifício Vila Serena, em Santa Catarina, que tem 164 metros de altura. Nós temos o Rio Sul Center, no Rio de Janeiro, que tem 163 metros de altura. Nós temos o edifício Itália, que tem 165 metros de altura. E nós temos o Mirante do Vale, em São Paulo, que tem 170 metros de altura. Ok? Deu para entender? Deu Sim. para entender o pictograma? É como se fosse um gráfico de barras, só que ele é ilustrado, né? Ilustrado com os dados da pesquisa que ele está relacionado. Ok? Note que as alturas das imagens que representam os edifícios têm medidas proporcionais de informações reais. Beleza? Ó, como, por exemplo, a altura do Mirante, você vê claramente que está mais alto que o Itália, que está mais alto que o Rio Sul, está um pouco mais baixo do que o Vila Serena. Deu para compreender, não deu? Vamos lá. Como você representaria, por meio de um pictograma, o comprimento de algumas pontes no Brasil? Então, a gente poderia fazer esse gráfico ao contrário, né? Se a gente está falando em ponte e a ponte é assim, como é que a gente faria? A gente representaria a barra de forma horizontal, né? Ficaria melhor, né? Para representar a ponte. Eu não ia desenhar a ponte em pé, né? Botar a ponte assim. Aí botaria, por exemplo, ponte aí Niterói. Botava a extensão dela relacionada ao comprimento que estaria aqui embaixo. Certo? Deu para entender, pessoal? Sim. Deu para entender. Deu, com certeza. Então, vamos aí para 148, gráfico de linhas. Outro tipo de gráfico. É gráfico que não acaba mais. O gráfico de linhas, também chamado de gráfico de segmentos, apresenta uma linha para mostrar a evolução dos valores no decorrer de um tempo. Com ele é possível verificar uma tendência no conjunto de dados estudados. Esse é o mais conhecido, né? Por exemplo, se a gente observa o crescimento nesse gráfico, ao longo dos anos, a gente consegue, por exemplo, não é uma coisa que vai sempre acontecer, mas é uma tendência, tá? Se tudo está subindo aqui, e nós paramos em 2016, a tendência é que em 2020, por exemplo, a expectativa de vida no Brasil aumente ou diminua? Aumente. Aumente. Desde 1940, então a tendência é que continue aumentando. Deu para compreender o que ele representa a tendência? Deu. O gráfico de linhas ao lado apresenta a expectativa de vida do brasileiro ao nascer.
Pela linha que liga os pontos dos gráficos, é possível observar um crescimento considerável na expectativa de vida do brasileiro nas últimas décadas. Então, foi como eu falei para vocês. Se perguntar daqui a alguns anos, a gente acredita que vai continuar aumentando, né? Aí nós temos a pirâmide etária no Brasil aí, ó. Pirâmide etária, outro tipo de gráfico também. Tá? É uma comparação, na verdade, de dois gráficos que são colocados de forma simétrica, um ao lado do outro, estão vendo? Um de frente para cá e outro de frente para cá, tá? E a gente vai comparando. Aí ele está comparando as faixas etárias entre homens e mulheres. Homens estão em verde, mulheres em vermelho, tá? E embaixo a gente tem as classificações dos anos. Isso aí é a população de acordo com a idade, né? De 0 a 4 anos, os homens representam 3,7% do total, enquanto as mulheres 3,6%. De 5 a 9 anos, os homens representam 4%, as mulheres 3,9%. Quando chega na idade adulta, o percentual de mulheres acho que aumenta em relação ao percentual de homens. Mas vamos que vamos. A pirâmide etária é um gráfico que apresenta várias informações sobre a população do país, segundo as idades e o sexo. Nesse tipo de gráfico, a coluna da esquerda representa a quantidade de homens Da porcentagem aumenta. e o da direita, o das mulheres. Ambos por faixa etária. As faixas etárias são agrupadas de 5 em 5 anos, com exceção da última, que está 80 ou mais, né? Que representa os homens e as mulheres com mais 80 anos ou mais. 149. Na 149 nós vamos ver as atividades, ó. Bastante atividade para fazer, hein, pessoal? Vou passar por enquanto a 149 e a 150, para ver se a gente consegue corrigir ainda hoje, tá? Hoje são 6, né? Páginas 149 e 150, tá? Para a aula, para começar agora. 61, né? Então vamos lá, gente. Vamos começar aí a fazer. Qualquer dúvida aí vocês me chamam, tudo bem? Professor, ciência está entrando em matemática, né? Sim, sim, as matérias sempre se misturam, né? Assim como Isso entra também o não faz gráfico de sentido. ciências, de geografia, história. Uhum. Normal.
E aí, pessoal, tudo bem? Todo mundo conseguindo fazer? Sim. Beleza. Show. Sim. Oi, Breno, chamou? Não, Não? Escutei um barulho aí. chamei não. Professor, Sim, pode falar, João. número 3 na letra B, tá pedindo para calcular a diferença de velocidade em quilômetros entre o animal mais rápido e o mais lento. Eu vou calcular no caderno. Eu vou calcular no caderno mesmo ou posso calcular no livro? Entre o mais rápido e o mais lento, pode calcular aqui no livro mesmo, fazer a conta aqui do lado. Tá, obrigado. Tá, de nada. Cadê, tio? Acabei também. Já acabaram as duas páginas? Daqui a pouquinho eu vou Sim. corrigir, tá? Vou dar mais uns minutinhos aí para corrigir. Ok. Sim, aqui. Pode ir? Acabei com tudo. Oi, Breno. Não acabou não. Não foi eu não, professor. Foi João. Foi você não? Não, sou eu que falei. Falou que acabou. É, Não, tudo bem, daqui a pouco eu corrijo.
Tio, posso beber água? Professor, Não precisa chamar. Fale, Breno. Paulo Vitor. Fala, Paulo. Eu achando que se eu tava perto do leitinho, posso beber água. Aí o Breno vai lá e grita, professor! Pô, seu áudio eu não estou entendendo direito o que você está falando, cara. O que você me chamou? Fala. O Breno entendeu? Aham. Então fala aí. O que houve, gente? É porque Paulo Vitor pediu para beber água. Aí o senhor não chutou, eu chamei o senhor. Ah, porque ele foi beber água. Não, ele tá aí ainda. Ele perguntou se pode beber água. Claro que pode, gente. Vocês estão em casa, pode beber água. Professor, Sim, João. ali o senhor botou para a aula. Não seria. Só que a gente está em casa. Ah, para a aula que é para fazer durante a aula. Você entendeu, né, João? Entendeu, entendeu. É que fica um pouquinho estranho. Ah, se ele tá em casa. Mas você entendeu. Ai. E aí, todos acabaram, pessoal? Já podemos corrigir ou não? Eu acabei. Eu. Todo mundo? Aí eu não sei. Sim, pode ir. Pode acabar, Pode ir. professor. Juliana Rosa Oi. falou que tá Pode quase acabando. ir. Ih, barulheira, barulheira. Ih, cachorro. Juliana Rosa falou que tá quase acabando. Quem? Juliana Rosa. Helena. Tá, vou aguardar então mais um pouquinho. Quê?
O tio caiu. Caiu? O quê? Caiu. O professor caiu? Uhum. Caiu. Que viagem é essa, véi? Rapaz. Que? Eita, poxa. Ele voltou. Eu tinha caído aqui, mas eu voltei. Pode ir, professor. Então vamos lá, vamos fazer a correção. Virar a página aqui. Vamos lá. Segundo o Ministério da Saúde, número 1, né? O Brasil dispõe de um dos maiores programas de doação de órgãos do mundo. E mesmo assim, a fila para transplantes ainda é muito grande. Em dezembro de 2017, 33.441 pessoas aguardavam por um transplante. Quantidade de pacientes em lista de espera por órgão a ser transplantado no Brasil em 2017. Então, nós temos aí o número de pessoas que precisavam de rim, de fígado, de coração, pulmão, pâncreas, rim, córnea e o total. Tá? 33.441. Qual é o assunto tratado na tabela? Pacientes em lista de espera por órgão transplantado. Doação de órgãos. Quantidade Era por órgão. Isso aí. Doação de órgãos? de pacientes em lista de espera. Professor, mas tá embaçado. Espera aí que eu já vou tentar ver. Em lista de espera. Por órgão a ser transplantado. Certo? Essa caneta não está muito legal, não. Tinha uma outra preta aqui, não estou achando. Opa! Tem o barulho dela caindo aqui, espera aí. Passou. Então tá aqui, quantidade de pacientes em lista de espera por órgão a ser transplantado no Brasil, não é isso? Vírgula, em 2017, correto? Aí, letra B, onde os dados presentes na tabela foram obtidos? Põe onde, gente? Na fonte, lá embaixo. Registro Brasileiro de Transplante. Órgão e quantidade de pacientes. Registro Brasileiro de transplante. De transplante. de transplantes. Beleza? Se existem outras maneiras de apresentar os dados? Sim, né, gente?
Professor, a imagem passou. Ele falou que é esse gráfico de pizza. Não, pizza não, porque não tá em porcentagem. Professor, eu botei gráfico de setores e gráfico Melhorou de agora barras. a imagem aí? Melhorou. Sim. Piorou. Melhorou um pouco. Ela tava boa, mas Piorou. agora piorou. Agora embaixo de Agora novo. ficou horrível. Melhorou, gente. Horrível. Piorou ou melhorou? Tava melhor, agora Piorou. Piorou para todo mundo? Pra mim, piorou. Pra mim tava bom, mas piorou. Pra mim, Mas tá muito ruim agora. Deixa eu As ver letras estão aqui. picotadas. Deixa eu buscar um. Professor, você sabe o que é ruim? Então, tá ruim. É muito ruim. E agora? Sua câmera tá desligada. Se a câmera tá E desligada. agora? Tá Sua desligada. câmera tá desligada. Mas Continua. A câmera tá desligada? Continua ruim. agora ligou. Tá Agora mais- ligou. Mas tá ruim. Tá muito Tá ruim. pior ainda. Pra mim tá muito ruim. Pra Parece mim, que só tiraram a pra imagem. mim também. Agora fez um barulhinho mais estranho. E agora? Não dá muito não. Tá muito ruim. Muito Não dá nem ruim. pra ver a casinha da mesa. Muito ruim. Muito ruim. Continua ruim. Nem a toalha da mesa dá pra ver direito. Que isso? Antes tava bom. Mas parece que piorou. Nada de melhora? Nada. Piorou. A imagem parece que a imagem tá picotada. Não, continua a mesma coisa. Continua ruim. Melhorou. Peraí, melhorou. De qualquer jeito não dava pra entender. E sua câmera desligou. Ficou bom, ficou bom. Boa. Ficou bom Ficou agora? boa. Ficou. Beleza. Agora foi. Então vamos lá, vou continuar então, tá? Existem outras maneiras de apresentar os dados, sim. Quais são essas outras maneiras, pessoal? Pessoal, o gráfico Gráfico de melhor setores, se adequa a essa situação é o gráfico de barras. Ou até mesmo o pictograma, né? Que também vem a ser um gráfico de barras, mas aí o pictograma a gente bota. Professor, a imagem ficou ruim de novo. Pra mim, agora a imagem ficou em preto e branco. Pra mim também. Voltou. Voltou? Pra mim, continua ruim. A imagem tá muito ruim. Também. Oh, meu Deus do céu. Tá ruim? Sim, pra você ver que ficou ruim, sua imagem Tá ficou muito só ruim. mó preta. Gente, olha só, deixa eu falar um negócio com vocês. Se juntar 5 pessoas falando ao mesmo tempo, eu não entendo nada. Entendeu? Tá ruim para todo mundo? Aham. Professor, sua mão tinha ficado preta. Aham, preta. E agora, como é que tá? Melhorou. Agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Então, vamos continuar. Então, nesse caso, pessoal, na letra C, a gente pode usar o gráfico de barras ou o pictograma, tá? O gráfico de linhas não é legal, porque não apresenta aumento nem crescimento nem diminuição de nada, né? O Piorou. gráfico de pizza, que é o de setores, não é legal, porque normalmente a gente trabalha com uma quantidade em relação ao todo, não é o caso, tá? Para representar. Então, assim, a gente tem porcentagem, aí a gente não tem uma porcentagem, senão a gente teria que fazer o cálculo da porcentagem de órgão por órgão para poder fazer isso, não ficaria muito legal. Então, o melhor para representar seria o gráfico de barras ou o pictograma aí, ok? Professor, a Aí, imagem ficou informação ruim. sobre a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, né, a ABTO. Isso. O Brasil é o segundo país do mundo em quantidade de transplante. Para consolidar essa conquista, a atuação do Ministério da Saúde, dos governos estaduais, das entidades e profissionais de saúde em todo o processo de doação e de transplantes é crucial. A Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a ABTO,
é uma sociedade médica civil e sem fins lucrativos que tem como objetivo principal estimular todas as atividades relacionadas ao transplante de órgãos no Brasil. Então, vamos para a página Professor, 50. Oi. a imagem tá ruim. Ei, pessoal, vou tentar sair e entrar de novo. Espera aí. Ok. Tá bom. Tá. Ah, meu Deus do céu. Que viagem é essa, velho? Entrou. Aí entrou. Voltou, pessoal, voltou. Pessoal. E a imagem agora, como é que tá? Tá ruim. Tá ruim. Tá boa. Tá muito embaçada. Aí tá muito boa, agora embaçou. Embaça de É só falar que embaça. A minha internet que não tá boa hoje, gente. Infelizmente. Piorou. Tá, mas meu A ouvido, vocês imagem tava estão... boa, mas embaçou. Meu ouvido, vocês estão ouvindo bem? Sim, só a imagem que tá ruim. Tá, então vamos ver se até o final da aula ela dá uma melhorada. Ô, professor, Oi. na C é sim pictograma e o quê? Só pra conferir? Gráfico de barras. Tá bom. Barras ou pictograma. Tá bom. Obrigada. Professor, eu botei na C, eu botei gráfico de setores e gráfico de barras. Gráfico de quê? Setores e gráfico de barras. O que você botou, João? Fala de novo. Eu botei na C gráfico de setores e gráfico de Não, barras. setores não, setores não. O gráfico de barras pode ser sim, mas os setores não. Pode ser o gráfico de barras ou pode ser o pictograma também. Tá. Tá bom? Gente, o pra alguém mais Goleira tá número boa? 2. Goleira número 2, tá? Segundo o levantamento da Organização das Nações Unidas, a ONU, uma pessoa necessita diariamente de 110 litros de água para suas atividades. Pensando nisso, Maurício organizou em uma tabela a distribuição do seu consumo de água em determinado dia. Aí nós temos a tabela mostrando o quanto ele gasta em porcentagem, tá, da água que ele necessita diariamente por dia. Então nós temos aí a descarga, ele gasta 24%, higiene corporal, banho, escovar dentes, essas coisas, ele gasta 25%, lavando a roupa 19%, limpando a casa 6%, lavando os utensílios de cozinha 18% e higiene e preparo de alimentos 5%. Professor, sua voz tá travando um pouco. Pode também? Aham. Meu Deus. Professor, pra mim sua voz tá muito boa. E agora não dá nem pra ver a galinha. Que isso? A única coisa que tá ruim é a imagem. Vê se agora melhorou a minha voz. Sim, a imagem também. A imagem também. Então vamos lá. Pessoal, por favor, menos, né? Vocês estão atrapalhando, porque tem hora que atrapalha. Então vamos lá, pessoal. Em quantas atividades da tabela, Maurício gastou a maior quantidade de água? Higiene corporal. Corporal. Higiene corporal. B. Sabendo que nesse dia Maurício consumiu 106 litros d'água, determine quantos litros ele gastou com a higiene corporal. Então nós temos que calcular 25% de 106 litros. Isso?
é o mesmo que 25 centésimos vezes Exatamente. 106. 106. Então, nesse caso, o que a gente faz? Multiplica pelo de cima e divide pelo de baixo. Certo? Então, vamos lá. 25 vezes 106 dá 26.500. Não, dá dos 2.650 mesmo, perdão. Que a gente vai dividir por 100. Aí vai dar um total de 26,5 litros. Alguém tinha feito essa? Eu. Achou correto? 26,5? Sim. Ótimo. E limpando a casa são 6%. Os 106 litros. Então são 6 centésimos de 106. Multiplica de cima, divide pelo de baixo. 6 vezes 106. 6 vezes 6, 36. Vão 3. 3 e 6. 636. 136. Dividido por 100, dá um total de 6,36 litros. Certo? Certo. Beleza. Vamos para o número 3. A número 3, que tipo de gráfico é esse aí? Professor, a imagem embaçou de novo. Gráfico de barra. Gráfico de barra. É de barra, gente. Não tem o desenho dos animais aí, gente. Se tem o desenho dos animais, é um gráfico que ilustra. Então ele é o quê, gente? Gráfico vertical. Não. Pessoal, toda vez que tem a ilustração, como é o nome do gráfico? Pictograma. Fala de novo, Breno. Pictograma. Pictograma. Esse é um pictograma, que representa a velocidade máxima aproximada atingida por alguns animais. Professor, Jonas também falou pictograma. Beleza, ótimo, Jonas. Então vamos lá. Quais são as informações contidas no gráfico? E aí, pessoal? Velocidade. Eu falei que o nome da velocidade, eu falei velocidade dos animais. Atingida O telefone tá desligado. Por alguns animais. Por alguns por animais. alguns animais. Professor, o único que consegue chegar perto de Usain Bolt é o guepardo. Tá louco, rapaz. O guepardo é muito mais rápido que o Usain Bolt. Né? Gráfico de barras. Qual foi o tipo de gráfico usado para apresentar essas informações? Foi o pictograma, né, pessoal? Pictograma. Aí na Bíblia vem a pergunta: calcule em seu caderno a diferença de velocidade em quilômetros por hora entre o animal mais rápido e o mais lento do gráfico. Então eu tenho que pegar o mais rápido, 320, O mais lento é o... menos o mais lento, que é o agulhão de vela, Professor, seria muito mais estranho o biquinho dele pra frente e belisco. A diferença é de 211. 211 km por hora, km/h. Certo? Exato. Professor, a imagem passou. Não, pô, infelizmente a minha internet que não tá legal hoje. Tem bastante pra mim também. Pessoal, qual seria a fonte, pessoal, da pesquisa realizada por esse gráfico, apresentada nesse gráfico? Soares? E a fonte? Super interessantes. Sim, super interessante é o nome da revista, né? Que é online, no caso, tá? Que foi realizada pela Jéssica Soares. Jéssica Soares. Sobre os nove animais supervelozes. O título da pesquisa dela foi 9
Animais Supervelozes, da Jéssica Soares, que foi apresentada na Super Interessante em 21 de dezembro de 2016 e foi disponível, né? Ficou disponível no site que está relacionado aí abaixo, por esse link, não é isso? E o acesso foi a partir de 6 de junho de 2018. Professor, Foi. a imagem embaçou toda pra mim. O mim negócio também. de internet aqui hoje não tá boa, não. Vamos fazer agora 151 e 152, pessoal? Vamos continuar, ó. Continuação. Ô tio, sua mão às vezes tá ficando preta. Páginas 151 Professor, e 152. Tá todo mundo me ouvindo? sim. Sim. Professor, Oi. só pode me falar a letra B do número 3, da página 150, por favor? Deu 211, né? 320 menos 109. Obrigado. Aí dá 211 quilômetros por hora. Pode repetir, professor, por favor? Qual? A B do 3? É. 320 menos 109, que é igual a 211 quilômetros por hora. Obrigado. Nada. Então vamos lá, páginas 151 e 150 de fazer. Professor, Oi. Chamou? não, pode voltar rapidinho na da 3? É o quê? É o quê? Voltar rapidinho na da 3? É isso? É isso, gente. A ADA 3. Vocês estão me ouvindo, pessoal?
Sim. Quem que perguntaram aí que eu não entendi? Quer voltar para a ADA 3, é isso? João Pedro. João, ele caiu? Acho que caiu. Não, eu tô aqui. É isso que você quer ver, João? Tô bem, mas é que a imagem tá embaçada. Mas é isso aí que você queria, essa informação? João, Oi. é essa informação que você... Não, eu já tô vendo a da 3, só que tá embaçada a imagem. Eu sei, meu filho. Eu estou perguntando, você falou que queria a ADA 3, é isso? É, É a velocidade máxima atingida por alguns animais. Professor, quando você estava corrigindo, eu não consegui ver o resultado da 2B. Você pode me falar o resultado? 3B, 2B. 2B, peraí. Dando para ver? Tá dando para ver, Guilherme? Não. Você tem que calcular 25%, 106 litros. A imagem está ruim para você? Está dando para ver nada? Não muito. E lá embaixo dessa, tem que calcular como? É em limpando a Vê se casa. melhorou agora. Ah, melhorou, professor. Obrigada. Obrigada, professor. Oi, alguém chamou? Não, eu só falei obrigada. Ah, tá, de nada.
Alguém chamou? Alguém chamou? Não. 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 O telefone do Breno. O meu? O seu tá com o áudio aberto direto. Ah, tá fazendo barulho. Você faz um barulho, rola um barulhinho aí, eu escuto aqui. Ah, tá. Professor, acabei. Beleza, Breno. Show de bola. Vou dar uns minutinhos aí. Tem aula com você. Quanto vocês têm aula depois da minha? A casa Tu do é a senhor. última! A minha última? Não Beleza. temos aula depois da sua. Que é isso?
Acabei. Dá mais 5 minutinhos para a gente começar a corrigir, tá? Para quem não acabou ainda. Professor, Sim, João. posso ir no banheiro? Pode, claro. Já posso corrigir? Ei, Então, vou começar, tá? 151 e 152. Vamos que vamos. Tá dando para enxergar aí a imagem, né? A folha? Não, tá muito embaçado. Professor, a minha tá muito embaçada. Vamos. Pra mim também tá muito. Para aqui. Melhorou agora? Melhorou? Não, não. Melhorou. Pra mim Melhorou. Agora embaçou de novo. Não embaçou. Pra mim embaçou. Então vamos lá. Número Agora 4. melhorou. Tá? Preste atenção então na minha voz, que aí vocês vão corrigindo conforme eu vou falando, tá? Número 4, observe a tabela e o gráfico de setores. Então, nós temos uma tabela com a expectativa de renda familiar mensal por classe social. Nós temos as classes A, B, C, A, B1, B2, C1, C2, D e E. Tá? E a renda média em reais dessas classes. Ok? Depois nós temos a distribuição da população brasileira no gráfico por classes. Né? Quantos por cento representam cada uma dessas classes? Tá bom? Qual é a informação contida na tabela?
Vamos lá, na tabela, qual é a informação? Estimativa de renda média familiar mensal por classe social. Estimativa de renda Média familiar média familiar mensal por classe social. mensal por classe social. E do gráfico? Distribuição da população brasileira por classes. Brasileira por classes. Letra B. De acordo com a tabela e o gráfico, qual é a renda média mensal da maior parte da população brasileira? A maior parte da população brasileira são das classes B e E. De acordo com o gráfico, e a renda mensal deles é de... Vamos lá, renda média mensal da maior parte da população brasileira é de quanto? É 788 reais e 19 centavos. 19 centavos. Número 5. O gráfico abaixo apresenta a altura de Fernando de acordo com a sua idade. Então, esse é um gráfico de linha. De linhas. Linha. Aham. Então, nós temos aí a evolução do Fernando desde o seu nascimento, né, até a idade de 10 anos. Ele fez 1,37 centímetros, 137 centímetros, né? Qual era, em centímetros, a altura de Fernando aos 5 anos de idade? 110 centímetros. 110 centímetros. 110 centímetros. E aos 9 anos? 133 centímetros. 133 centímetros. Letra B. Do 0 aos 2 anos, Fernando cresceu mais do que dos 8 aos 10? Sim. Sim. Do 0 aos 2, cresceu mais do que... Sim. Beleza, sim. Em caso afirmativo, quantos centímetros a mais? O que eu fiz assim? 28. 38 centímetros. Quantos centímetros a mais? Tá certo. Mas qual a conta que vocês fizeram? 88 menos 50 igual a 38 centímetros. 127 menos 130, 157 menos Vamos lá. 127. Então, vamos lá. Qual a conta? 88. Menos 50 igual a 38. Igual a Só um 38. minutinho, gente, só um segundo. É 28 centímetros. 38. É 38. 38. Eu confundi. Professor, seu microfone tá desligado. Verdade. Eu sei, pessoal, só um minuto, só um minuto. Ah, tá bom. Paulo Vitor, você tá onde? Eu confundi. Oi, gente, voltei. Desculpa. Então, aqui, do 0 aos 2 anos, Verdade.
foi 88 menos 50, dá 38 centímetros, né? Aham. E dos 8 aos 10, 10 centímetros. 10 centímetros. No foi caso, 137, 137 menos 127. 127, que deu 10. Aham. Diminuindo os dois, dá uma diferença de 28 centímetros, 28 certo? centímetros. Aham. Então foram 28 centímetros a mais. Vamos para o número 6, na página 152. Que horas tem aí, pessoal? 11:02. 2. Dá tempo, então. Vamos lá. Número 6. Observe o gráfico ao lado. No gráfico ao lado, a quantidade de espécies amazônicas catalogadas entre janeiro de 2014 e dezembro de 2015. Então, nós temos aí as quantidades catalogadas de cada uma das espécies. Esse é um gráfico de setores que não seria mais adequado para essa situação, porque não está em porcentagem, tá? Aí está um total de espécies catalogadas, mas tudo bem. Qual foi a quantidade de espécies catalogadas nesse período? Então, nós teríamos que somar tudo, né? São 216 de plantas, mais 93 de peixe, mais 32 de anfíbios, mais 19 de répteis, mais uma de ave, mais 20 de mamíferos, e totalizou quantas espécies, pessoal? Hein? Ninguém fez essa? Eu fiz. Então, quanto deu total? 381. 381 espécies. 81? Isso. 381 espécies. 381. B, do total de espécies catalogadas entre janeiro e dezembro, que foram esses 381, janeiro de 2014 e dezembro de 2015, aproximadamente quantos por cento são anfíbios? Então, olha só, anfíbios foram 32, de um total de 381. Então, a gente tem que efetuar essa divisão. 32 por 381. Então, olha só. Tem uma maneira mais fácil de fazer, olha só. Vou explicar isso aqui. Se eu multiplicar isso aqui por 100, eu já encontro direto esse valor em porcentagem. Tá? Porque fica 100 dividido por 381 vezes o 32. Então, vai ficar 32 vezes 3,81. E vai dar um valor aproximado, pessoal, de 8,4%. Os anfíbios, tá, gente? Professor, esse mais é muito engraçado para mim. Vamos lá, de novo, olha só. São 382 de um total de 381. Escrevi na forma de fração. Já. Multipliquei por 100, aí deu 32 vezes 3,81, que dá um valor aproximado de 8,4% de anfíbios, tá, gente? Uhum. Aí depois pergunta, e quantos por cento de mamíferos? Mamíferos foram 20 espécies. 20. Então, 20 de 381, aí eu vou multiplicar por 100, aí vai ficar 20 vezes 3,81, que dá um total de aproximado também, tá, gente? Uhum. 5,25%. 25%. Esses são os mamíferos. – 5,25% foram de mamíferos. O maior percentual foi, sem dúvida, das plantas, né? Nem foi perguntado aqui, mas a gente fala assim mesmo. A gente observa.
Vamos lá, número 7, em 2018, o tenista espanhol Rafael Nadal conquistou pela 11ª vez o torneio de Roland Garros na França. Além desse feito, Nadal se manteve em primeiro no ranking da Associação de Tenistas Profissionais, a ATP. Observe na tabela a seguir o ranking da ATP em junho de 2018. Então, Nadal era o primeiro, Roger Federer o segundo, Alexander Zverev, da Alemanha, terceiro, Juan Martín del Potro, quarto, e assim vai. Eu odeio tênis. Letra A. Qual é a diferença entre a pontuação do primeiro do ranking e o 10º colocado no ranking? Então, é 8.770 menos o 10º, que foi John Snell, John Snell. 3.070. 3.070. 007 5.700 pontos. Só pode repetir a letra B para mim, por favor? Letra B, de novo. Você não falou que tinha copiado, cara? Eu falei, você falou que tinha colocado a resposta? Não, falei a letra A. Porque eu já tinha botado a resposta da letra A. Mas eu estava explicando para você a B, você falou, já peguei a resposta. E mesmo assim eu expliquei tudo de novo. Foi a B? A B eu estava explicando, você falou, já peguei a resposta. Mesmo assim, eu não parei de explicar, expliquei tudo de novo. Ah, não, deixa. Estou fazendo confusão. Se você não conseguiu, alguém pode printar e mandar para o Breno, por favor? E se eu parar agora, a gente não termina de corrigir. Não, foi só porque eu estava confundindo A com a B. Ah, tá. Mas você pegou a B também? Peguei. Se não pegou, pede para algum colega mandar o print. Não fica sem não, Breno. Peguei. Beleza, então. Então, na letra A, são 5.700 pontos a diferença. E na letra B, em sua opinião, qual o tipo de gráfico mais adequado para apresentar os dados da tabela? Eu acho que nesse caso, pessoal, o gráfico de barras também. Por quê? Temos que justificar. Vou botar assim. Porque dessa forma conseguimos comparar os dados com mais facilidade. Vocês não concordam? Professor, eu botei quase a mesma coisa que o senhor. Não é? Se a gente fizer um gráfico de barra, aí com a pontuação de cada jogador ali, tanto faz na horizontal ou na vertical, não fica mais fácil de comparar os dados um por um? Fica. Eu botei quase a mesma coisa que o senhor. Não, beleza, então. Aqui a gente encerra, então, a nossa aula de hoje, pessoal. Quem for terminando a correção aí, já pode ir saindo da aula, tá? Galera, vamos aguardar só um minutinho que eu preciso falar com vocês. Estou vendo aí que o professor Opa. me encerrou. Aguarda aí que eu pessoal. preciso falar com vocês. A chapa vai esquentar. E... Dessa vez não. Dessa vez é light. Mas eu preciso falar com vocês. Tio Gil, posso sair, então, enquanto isso, que eu vou para outra turma? Pode, meu amigo. Eu preciso escutar. Pode sim, tá tranquilo. Não, pode ir sim. Falou, tio Gil. Valeu, obrigado. Beijão, pessoal. Valeu, meu irmão. Boa aula.